Tu tem dificuldade para dormir? O resumo da tua vida é ir dormir sem sono e acordar com sono? Hoje eu vou te ajudar a regular o teu sono para ter vontade de dormir nos momentos certos, ou seja, na hora de dormir. Então, se tu quiser definitivamente entender por que isso acontece, entender esse problema, de onde vem esse problema, quais são as causas desse problema e como tu pode resolver, fica comigo que hoje eu vou falar tudo sobre isso. Eu vou te dar uma aula, informações completas aqui para tu sair daqui com o teu sono regulado. E eu já te adianto que um dos principais fatores que impedem as pessoas de dormir no momento certo é a ansiedade e o estresse. E adivinha, quanto mais tu entender sobre o teu sono, sobre o teu corpo, como que o teu corpo funciona, mais tu vai ter controle e melhor tu vai dormir, porque tu vai se sentir mais à vontade, tu vai se sentir mais no controle de tudo isso, e aí o resultado disso, menos estresse, menos ansiedade, tu vai dormir melhor. E antes de ir pra minha tela, se tu não me conhece, muito prazer, sou o Leonardo Framit, e aqui nesse canal tenho a missão de te ajudar a ter mais tempo com energia e clareza mental. Então, dito isso, vamos para a minha tela. E eu vou começar dando uma introdução aqui, quanto tempo é normal demorar para dormir. E em geral, cerca de 20 minutos é ok. E acima de 30 minutos já tem alguma coisa errada. Então, se tu costuma demorar mais de 30 minutos para dormir, presta atenção, isso não tá certo e tu tem que ajustar. E a gente vai entender o que tu pode ajustar, o que tá causando isso. Então vamos lá, por que eu não consigo dormir rápido? E dormir rápido aqui, eu tô falando dormir num tempo adequado, que é ali mais ou menos 20 minutos, tá? Possíveis problemas, eu vou citar 3 possíveis problemas e a gente vai discutir profundamente sobre eles e quais são as soluções para resolver esses problemas para tu conseguir dormir no momento certo e de forma certa, de forma rápida, tá? Então, o primeiro problema, desalinhamento entre a pressão do sono e o ritmo circadiano. E para falar isso, eu vou ter que trazer alguns conceitos teóricos que tu tem que entender sobre teu corpo, sobre os sistemas que acontecem no teu corpo que te geram sono. Da onde que o sono vem? E o sono vem de 2 sistemas do nosso corpo, que são a pressão do sono e o ritmo circadiano, e eles são 2 sistemas independentes. Então, vou começar falando sobre pressão do sono. Então, pressão do sono é o seguinte, quanto mais a gente está acordado, quanto mais tempo a gente está acordado, mais vontade a gente sente de dormir, simples assim. Então, quanto mais tempo tu passa acordado, mais tu sente vontade de dormir. Então, se tu tá lá, por exemplo, 3 dias sem dormir, a tua pressão do sono tá muito alta, porque tu tá muito tempo acordado. E aí, quando tu dorme, a tua pressão do sono baixa, simples assim. Então, como eu falei, quanto mais ficamos acordados, maior é a pressão do sono. E é a mesma sistemática que a fome. Quanto mais fome a gente tem, mais tempo a gente está sem comer, a gente come e a fome passa. E a pressão do sono é a mesma coisa. Quando a gente dorme, a pressão do sono baixa. E o que regula isso é a quantidade de adenosina no cérebro. Então, quando a gente está respirando, a gente está vivendo, basicamente, a gente está acumulando um composto químico chamado adenosina. E a adenosina é um composto que vai se acumulando no nosso cérebro, que vai nos induzindo a sentir sono, tá? Então ele vai estimulando regiões que induzem ao sono no nosso corpo, tá? E eu vou te mostrar o gráfico da pressão do sono. É um gráfico bem simples, só para tu entender o que eu falei. Vou ilustrar aqui então. Então essa linha aqui é a pressão do sono. Então digamos que aqui a pessoa está dormindo às 23, a pressão do sono está baixando, o nível de adenosina no cérebro está baixando, e aí às 7 horas da manhã a pessoa acordou e ela volta a acumular adenosina, então a pressão do sono dela vai aumentando, a vontade de dormir dela vai aumentando, e aí às 23 horas quando ela dorme, baixa a adenosina, baixa a pressão do sono, depois sobe quando ela está acordada e baixa quando ela dorme. Simples assim, tá? Então, esse é o gráfico da pressão do sono. E é assim que funciona a pressão do sono. E em paralelo com isso, existe outro sistema no nosso corpo que se chama ritmo circadiano e ele não depende da pressão do sono. Eu vou falar sobre ele. É o nosso relógio biológico. Então, ele que vai ditar as nossas vontades. O nosso corpo gosta de rotina, então quanto mais rotina a gente tiver, mais o nosso relógio biológico vai ser sincronizado
com as nossas funções básicas, tá? Então, ele regula funções cíclicas do corpo. Então, a temperatura corporal, tem horas que a temperatura está mais alta, tem horas que a temperatura está mais baixa. Isso não depende de nada, ela simplesmente acontece no nosso corpo. Nosso nível de hormônios também é regulado pelo ritmo circadiano. Então, aqui, esse é o gráfico do cortisol e da melatonina. Eu já mostrei esse gráfico em outras aulas, eu vou falar de novo dele. Então, aqui, durante a noite aqui, a melatonina está alta, e aí quando a gente está quase acordando lá, a gente acordou, a melatonina baixa e o cortisol sobe. A gente vai despertar quando o cortisol estiver alto. O cortisol é um hormônio que em excesso ele causa estresse, mas é ele que vai nos fazer acordar. Então, durante o dia a gente vai baixando o cortisol, e aí chega na hora perto da hora de dormir, e a gente vai aumentando a produção de melatonina, que é o hormônio que vai nos estimular a dormir, e aí sobe e a gente dorme. Então, isso também é cíclico e não depende muito da gente. Claro que o cortisol e a melatonina, quanto mais luz tu pegar, menor é a produção de melatonina. Quanto mais estressado tu tiver, quanto mais problemas tu tiver lidando, maior vai ser o teu nível de cortisol, que vai te deixar estressado. Mas, em geral, eles são cíclicos e eles são regulados pelo nosso corpo também, tá? Então, a gente não mantém uma estabilidade nos hormônios. O nível de força também tem determinadas horas do dia que a gente está com mais força, determinadas horas do dia que a gente está com menos força. Isso é cíclico e é regulado pelo ritmo circadiano, o nosso pulso, a pressão sanguínea e etc. Tem muitos fatores que o ritmo circadiano regula, tá? E existem sincronizadores que vão sincronizar essas produções de hormônios, as nossas vontades, a nossa fome, a nossa vontade de dormir. Então, tudo isso vai ser sincronizado, e o principal fator de sincronizador é a luz, tá? Mas existem outros, como alimentação, exercícios físicos, eventos sociais. Existem vários sincronizadores que a gente pode ajustar de acordo com a nossa rotina, com os nossos hábitos, para a gente trazer benefícios para a nossa rotina, tá? Para as nossas vontades. Então a gente consegue sincronizar quais são os horários que a gente vai sentir fome, que a gente vai sentir sono, e esse é o nosso trabalho, tá? Sincronizar para tornar as coisas mais fáceis. Então, como resolver esse problema? Então, lembrando, o problema é o desalinhamento entre a pressão do sono e o ritmo circadiano. E eu vou te mostrar aqui como que o gráfico da pressão do sono e do ritmo circadiano deveriam ser, tá? Então, como resolver? Sincronizando os sistemas, lógico, a gente tem que estar com os dois sistemas sincronizados, a gente tem que estar com os dois sistemas dessa forma aqui. Então, esse é o gráfico da pressão do sono e do ritmo circadiano sincronizados. Então, eles têm que estar dessa forma. Então, aqui às 7 horas da manhã, a pessoa acordou, e aqui a pressão do sono vai aumentando enquanto a pessoa está acordada, que é a vontade de dormir, e aqui o ritmo circadiano é a vontade de ficar acordado, tá? Então, aqui a vontade de dormir e de ficar acordado é baixinha, então a pessoa acorda, que a vontade de dormir é muito alta e a vontade de ficar acordado é muito baixa. Então, quanto maior for essa distância aqui, maior a tendência da pessoa dormir. Então, chega às 11 horas da noite, a pessoa dorme porque ela está com a pressão do sono muito alta, e o ritmo circadiano também está dizendo que é o horário dela dormir. Então, quando ela dorme, ela libera a adenosina do cérebro, ela baixa a pressão do sono dela, e o ritmo circadiano vai subindo até chegar mais ou menos às 7 horas da manhã, que é a vontade da pessoa de acordar. Então, digamos que a pessoa tem horários sincronizados, tem rotinas sincronizadas, e aí esse gráfico fica sincronizado, tá? Mas digamos aqui que a pessoa ficasse acordada a noite inteira. Então, a pressão do sono ia seguir aumentando aqui, e o ritmo circadiano ia chegar de manhã e ia subir. Então, aqui, eu não sei se tu já sentiu isso, se tu já virou a noite por algum motivo, e aí chega de manhã e tu não tem mais vontade de dormir, a tua vontade de dormir passou. Então, isso é devido ao teu ritmo circadiano, que está dizendo que não é mais o momento de dormir. Então, tem que sincronizar esses dois sistemas. Esse é o teu trabalho, tá? Então, como que a gente sincroniza os sistemas?
Primeiro de tudo e mais importante, regularidade nos horários. Então, quanto mais regular tu for, mais vai ser sincronizado o teu ritmo circadiano. Quanto mais rotinas tu tiver, quanto mais tu fizer as coisas nos mesmos horários, exercício físico, alimentação, mais tu vai ter sincronizado o teu corpo, o teu ritmo circadiano, tá? Então, sincronizadores aqui, exercícios físicos. Lembrando, né, a luz, primeiro ponto. Luz, exercícios físicos, alimentação. Então, quanto mais tu sincronizar isso, tu tiver nos momentos iguais todos os dias, melhor e mais tu vai conseguir trazer essa vontade de dormir para o momento certo, tá? O que mais que eu posso inserir aqui? Evitar café durante a noite. Então, assim, ó, quando tu toma café, voltar aqui pro gráfico, quando tu toma café, a pressão do sono vai diminuir. Então, se tu toma café aqui mais ou menos perto do teu horário de dormir, a tua vontade de dormir vai baixar. E aí tu vai chegar no horário de dormir e tu vai ter menos vontade de dormir, porque a cafeína vai entrar nos receptores de adenosina do cérebro e não vai deixar tu acumular adenosina. E a meia-vida da cafeína, para quem não sabe, é de 6 a 8 horas, então ela demora muito tempo para sair do teu sangue. E aí, enquanto ela estiver dentro do teu cérebro, tu vai ainda ter menos vontade de dormir. Então, se tu tem problemas com dormir no horário certo, evita o café. Eu diria que depois das 2 horas da tarde já é um momento que tu pode parar de tomar café para não prejudicar o teu sono, tá? Então, eu dei algumas dicas aqui para tu sincronizar. A gente vai falar um pouco mais de luz aqui no próximo problema, lá no terceiro. Mas aqui, exercícios físicos é bem importante, que vai te ajudar a estimular a adenosina. Então, quanto mais exercícios tu fizer, mais o teu corpo vai ficar cansado, digamos assim, e mais ele vai produzir adenosina e vai se acumular no teu cérebro, vai te ajudar a dormir melhor durante a noite, tá? Alimentação também, procurar se alimentar nos mesmos horários e não se alimentar muito tarde na tua noite para não prejudicar o teu sono, tá? Então, esse seria os pontos aqui principais que para tu regular esses dois sistemas. Claro que existem várias outras formas de regular o sistema e eu vou deixar um material extra aqui para ti, se tu quiser se aprofundar nisso. Eu fiz um vídeo bem completo, eu vou deixar aqui na descrição e no card, que se chama Por que eu sinto sono e como controlar a vontade de dormir. Então lá dentro eu expliquei mais detalhadamente sobre isso e se tu quiser dá uma olhada nesse vídeo, tá? Próximo problema lembrando que a gente está falando de problema, por que eu não consigo dormir rápido? Por que as pessoas não conseguem dormir rápido? E um dos problemas é a cabeça cheia e ansiedade na hora de dormir. Ansiedade e estresse são dois pontos excessivos que prejudicam muito as pessoas, principalmente nessa sociedade moderna que a gente vive, que a gente traz trabalho para casa, que a gente fica no celular o tempo inteiro. Então, ansiedade e estresse são dois dos principais pontos aqui que vão prejudicar o teu sono e vão te fazer não conseguir dormir no momento certo, tá? Então, cortisol em excesso durante a noite. E aí vamos ver aqui como resolver, né? Então, cortisol em excesso durante a noite vai te causar estresse, vai te causar ansiedade. E aí, como que resolve isso? O que fazer? Então, ritual de transição ou ritual de relaxamento, como tu quiser chamar. Então, aqui, eu vou falar primeiro o que evitar, que é mais importante ainda, que vai te trazer mais benefícios. Eu tenho certeza que esse ponto aqui, tu precisa atuar nele. O que evitar? Celular. Evitar pelo menos 60 minutos antes de dormir, tá? Que mais? Redes sociais, checar e-mails. Então aqui, estresse aqui. Redes sociais, checar e-mails, né? Filmes pesados. Então, que mais aqui? Tudo que for te agitar. Então, filmes pesados, discussões, resolver problemas, não é mais o momento de fazer isso, tá? Então, tudo isso aqui, celular,
estresse aqui, redes sociais, checar e-mails, WhatsApp. Tudo isso vai te trazer coisas para tua cabeça, vai te trazer ansiedade. Não seria mais o momento lá, o final do teu dia não é mais o momento de tu checar e-mail, de tu entrar em rede social, tá? Então, fica atento a isso e procura evitar o celular 60 minutos antes de dormir. E tudo que for te agitar lá, discussões, qualquer coisa que tu for resolver, não é mais o momento de fazer isso, tá? E o que fazer, então, nesse ritual de transição, vou te recomendar algumas coisas aqui que eu costumo fazer que dá muito certo pra mim, tá? Banho quente vai aumentar a tua temperatura, e aí quando tu sai do banho, ele é um gatilho biológico que vai despencar a tua temperatura depois que tu sai do banho, que é um gatilho biológico para tu ter sono, para tu pegar no sono. Então, quanto mais a gente tem uma queda de temperatura, maior é a tendência da gente sentir sono. Isso já foi provado em pesquisas, tá? Isso funciona muito bem. O que mais que funciona? Escrever. Escrever vai te liberar os pensamentos, vai te deixar mais relaxado, menos ansioso. Funciona muito bem. Eu diria aqui que papel e caneta é um ponto muito bom, muito positivo. Algo acontece quando a gente está com papel e caneta lá escrevendo. Então, é mais efetivo. Se tu não quiser papel e caneta, pode ser no computador, pode ser onde tu puder, tá? Onde tu preferir. Mas eu recomendo escrever com papel e caneta ali. E eu recomendo aí cerca de 10 a 15 minutos aí. Ou então, não precisa botar tempo. Na verdade, escreve até tu não aguentar mais, assim, digamos assim. Escreve até tu ficar menos ansioso. E só de escrever, não escreve por obrigação, escreve pra saber, pra tirar as coisas da tua cabeça. Tu vai ver que tu vai se relaxar, tu vai relaxar bastante, tu vai se sentir muito melhor, tá? Escrever. O que mais que eu recomendo aqui? Bebida quente, como o chá. O chá tem uma substância chamada L-teanina, que é basicamente uma substância relaxante para o nosso corpo, tá? Além de ser uma bebida quente, que em geral nos relaxa, nos ajuda a diminuir a temperatura corporal, que é o que a gente está buscando durante a noite para relaxar, tá? Então, existem várias outras formas aqui de relaxar, que é mais aqui meditação, né? Ou se não quiser chamar de meditação, mindfulness. O que é mindfulness? É atenção plena, ter um ritual, tirar um período do teu dia, um tempo na tua noite lá, no teu momento de transição, no teu trabalho, para se atentar aos teus sentidos. Também tem outro aqui, contato com a família, ou então animais de estimação. Então, conversas aqui e contatos com animais de estimação vão te acalmar bastante, vai ser bem interessante, tu pode ficar como se fosse uma atenção plena com a tua família, os teus animais de estimação. Vai ser bem interessante para te relaxar, para retirar o teu estresse, tá? Mas mais atenção aqui nessa sessão, o que evitar, tá? Principalmente o celular ali, e-mails ali, resolver problemas, isso não é mais hora de fazer, tá? Então, é assim que se resolve a ansiedade e o estresse e a cabeça cheia na hora de dormir, tá? Terceiro ponto aqui, terceiro possível problema da pessoa não conseguir dormir no momento certo, e é muita exposição à luz durante a noite. Então, quando a gente é exposto a luzes LEDs brancas ou fluorescentes, existem aquelas luzes que são ultra brancas lá, que ficam o dia inteiro nos cansando, mas principalmente durante a noite, quando a gente é exposto a luzes brancas muito claras, a gente vai inibir a produção de melatonina pelo nosso olho, pela glândula pineal. Então é como se a gente estivesse mandando uma mensagem para o nosso corpo, para o nosso cérebro, de que ainda é dia e que não é o momento de dormir. E adivinha o nosso celular de que ele é feito? De painéis de luzes de LED. Então a gente está lá mexendo no celular, absorvendo luz LED, ou então no computador, ou então
em qualquer ambiente, assistindo televisão, a televisão também é um painel de LED que vai estar inibindo a tua produção de melatonina. Então, muita exposição à luz durante a noite é um dos principais pontos que vai atrapalhar, inclusive lá, o teu gráfico do ritmo circadiano. Então, aqui, ó, quanto mais a gente receber luz, mais a gente vai sentir vontade de ficar acordado. Então, o ritmo circadiano aqui, a vontade de ficar acordado, ao invés de baixar e chegar aqui para a gente dormir, a gente vai levantar isso daqui. Então, a gente vai começar a querer ficar acordado, porque a gente está recebendo luz, é como se a gente estivesse recebendo o sol, é como se a gente estivesse lá no período ainda que é dia. Então, cuidado com isso, tá? Atenção a essa exposição de luz durante a noite, que vai inibir a produção de melatonina e vai te atrapalhar bastante, tá? E esse problema da luz durante a noite é bem complexo, tá? Mas eu vou te dar alguns pontos aqui, tá? Depois eu vou te dar um material extra. Vou arrumar aqui. Material extra. Como eu resolvi? Então, tem alguns pontos aqui que eu vou citar, tá? Primeiro ponto é simplesmente apagar as luzes da tua casa durante a noite. Esse é o mais simples, tá? Se a gente fica com as luzes todas acesas, sem motivo nenhum, ou TV ligada, ou tudo aceso, e aí se tu simplesmente começa a apagar as luzes, já vai te dar uma ajuda gigante na tua produção de melatonina de fato, tá? Então, quando tu tá com as luzes todas acesas, tu tá achando lá que é dia, o teu corpo tá achando que é dia, e quando começa a apagar as luzes, tu pode se acostumar com isso, que tu vai se sentir mais relaxado naturalmente, simplesmente por apagar as luzes. Isso é de graça, tá? Segundo ponto aqui, utilização de filtros de luzes com frequência azul. Então aqui é o seguinte, existem filtros para a gente colocar no nosso computador, para a gente colocar no nosso celular, que ele vai bloquear a frequência azul, que é a frequência que vai inibir a nossa produção de melatonina. Existem algumas frequências que são prejudiciais, a partir da frequência verde é prejudicial. Verde, azul e violeta são as três frequências com temperatura mais baixa, mais fria, da cor mais fria, que vai atrapalhar a nossa produção de melatonina no olho. Então, esses filtros eles vão esquentar as cores e eles vão ficar com as telas mais amareladas, e aí a gente vai ficar com o olho mais confortável. Então, os filtros são o seguinte: para o computador, se tu tem computador e utiliza o computador durante a noite, é obrigatório que tu tenha esse filtro aqui, tá? Ele se chama Flux, ou f.lux. Se tu não tem esse filtro, não conhece esse filtro, escreve aí, baixa esse filtro, se chama Flux, ele é de graça, ele é muito efetivo, ele vai controlar a frequência de luz do teu computador, e aí quando tu coloca lá o horário que tu acorda e a cidade que tu tá, para ele pegar os níveis de exposição ao sol da tua cidade, ele vai controlar isso automaticamente e tu vai poder utilizar o computador no horário que tu quiser, é muito efetivo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Filtros para o celular. Android Twilight, acho que é assim que se escreve. E para o iPhone Night Shift. Tá? O Android é o Twilight. Ele funciona da mesma forma que o Flux, tá? Então, se tu tem Android, baixa o Twilight. O iPhone tem o Night Shift. O problema do Night Shift é que ele não controla as frequências de luzes durante o dia, porque durante o dia a gente também está absorvendo muita luz branca e aquilo vai nos deixar confuso, vai nos deixar cansado, vai ter vários problemas prejudiciais para o nosso olho, para o nosso foco, para a nossa concentração, para a nossa memória e também para o nosso sono. Então, durante o dia a gente também tem que reduzir um pouco a exposição de luz azul lá. Existem formas da gente fazer isso, não precisa diminuir 100%, mas pode diminuir lá, deixando uns 60%, 70% de luz azul, já tá bom, já tá mais do que o suficiente, mais do que isso já é prejudicial, tá? Então, se tu tem iPhone e Android, baixa esses filtros também. Esse filtro do iPhone, ele é
nativo do celular, já existe, tá? E aqui, televisão, eu não conheço filtros para televisões, tá? Então, pode ser que daqui a pouco essas Smart TVs aí que a gente tem criem filtros para essas televisões, mas hoje eu não sei se tem, se existe, pelo menos eu não conheço, tá? E como a gente existem telas e existem luzes na nossa casa que a gente não consegue filtrar, né? Daí vai no terceiro ponto aqui, depois eu vou falar de um quarto ponto também. O terceiro ponto é adquirir um óculos com filtro de luz azul, tá? Existem óculos que filtram as frequências de luzes, então ao invés de filtrar direto na fonte, direto na tela, a gente filtra no óculos. Então eles existem, eles são baratos, tá? Eles são baratos pelo benefício que eles trazem e existem os óculos para o dia e óculos para a noite. Então para o dia, filtrar cerca de 60% de luz azul. E durante a noite, filtrar 100% de luz azul. Completamente azul. Esse da noite costuma ter a lente vermelha e o do dia costuma ter a lente amarela ou mais alaranjada, tá? Existem algumas marcas que eu conheço, os fabricantes, e que eu vou recomendar, vou deixar aqui o link na descrição aqui embaixo, tá? Então, se tu quiser adquirir. E aqui o quarto ponto, rapidamente, tá? Luzes quentes ou luzes inteligentes. O que é luzes quentes? São luzes de baixa frequência de cor, que elas são vermelhas ou cor âmbar, tá? Vai na tua ferragem, pergunta por uma lâmpada âmbar, tá? Aqui é lâmpadas de baixa frequência de cor, ou então lâmpadas inteligentes, tá? Que elas regulam a frequência de cor. Então eu adquiri lâmpadas inteligentes para minha casa, para minha sala, para minha cozinha. Então eu consigo alterar a frequência da cor lá. Enquanto, por exemplo, tá de noite, eu tô utilizando meu computador na mesa, eu tenho filtros na tela do meu computador, eu tenho óculos que filtra também, se eu quiser colocar o óculos, né? E também as luzes da minha sala estão com uma frequência mais baixa, fica uma cor mais avermelhada, então é como se fosse lá a cor do sol, quando está se pondo, o sol tem a frequência vermelha, tá? Então a gente consegue controlar isso também, tá? Então eu citei alguns pontos aqui que tu consegue controlar a luz, a frequência de luz da tua casa e do teu dia, da tua noite, tá? Então esse é um dos pontos muito, muito importantes que as pessoas erram bastante e que fazem elas não conseguirem dormir nos momentos certos, tá? E aqui eu vou deixar um material extra que eu falei bastante sobre esse assunto, eu aprofundei bastante. O nome do vídeo é como dobrar o sono profundo e tu consegue dobrar de fato o teu sono profundo aplicando esses ajustes de iluminação. Inclusive essa foto aqui eu tô com óculos, eu não tô com ele aqui, mas ele ele é efetivo e ele funciona, tá? Então se tu quiser se aprofundar sobre isso, e eu recomendo fortemente que tu se aprofunde, assiste esse vídeo que tá na descrição aqui embaixo, no card também, tá? Então esses foram os 3 principais problemas de pessoas que não conseguem dormir no horário proposto, tá? Vamos fazer um resumão aqui então do que a gente falou. Problemas, soluções. Então, problema 1, desincronização entre pressão do sono e ritmo circadiano, tá? Então, quando a gente está com os dois sistemas desincronizados, a gente não vai conseguir dormir nos horários certos, tá? Segundo problema, colar aqui uma colinha, né? Segundo problema, excesso de estresse e ansiedade, né? E o terceiro problema,
exposição à luz de frequência azul durante a noite. Tá? Então, esses são os 3 problemas e as soluções aqui eu vou deixar soluções básicas e simples, tá? Se eu tivesse que escolher uma solução de cada um, primeira solução, regularidade nos horários. Então, regularidade nos horários de acordar e de dormir ele tende a resolver esse problema de dessincronização da pressão do sono e do ritmo circadiano. Segundo ponto aqui, eu vou colocar evitar estresse, evitar celular pelo ao menos 60 minutos antes de dormir, tá? Aqui já vai diminuir o teu estresse, a tua ansiedade bastante só de tu evitar o celular. E aqui o segundo, se eu pudesse escrever 2 aqui, escrever, tá? E o terceiro ponto aqui, exposição à luz. Aqui eu posso colocar filtros, aplicar filtros às telas e também desligar as luzes da tua casa, tá? Então, esse é o resumo dos problemas e das soluções que as pessoas podem aplicar para conseguir dormir mais rápido, conseguir dormir em até 20 minutos. Eu tenho certeza que se tu aplicar todas essas soluções aqui, tu vai conseguir dormir em 20 minutos. E se tu não conseguir, comenta aqui embaixo quanto tempo tu demora para dormir e eu vou te ajudar, vou responder todos os comentários, tá? Então, comenta aqui embaixo. E se tu quiser saber mais, eu tenho redes sociais, eu tenho meu canal no Telegram. Então entra ali no meu canal no Telegram, que eu mando conteúdos exclusivos lá, mando áudios. E dá o gostei, se não deu ainda, te inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.